Say with me, come Holy Spirit. Diga comigo, vem Espírito Santo. Come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. So I want to invite you to close your eyes just for a moment. Convido você a fechar os teus olhos por momento. I believe the Lord gave me a word for you today. Eu creio que o Senhor me deu uma palavra para vocês hoje. It is Isaiah chapter 44 Isaías capítulo 44, and verse 3. no versículo 3. Just listen to the Holy Spirit. Ouça o Espírito Santo. Porque derramarei água sobre o solo sequioso. Eu a farei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre teus rebentos. Holy Spirit, I ask you to touch every individual in this room. Espírito Santo, eu peço que tu toques a cada indivíduo neste lugar. And I ask you to touch every family. Eu peço que tu toques cada família. Father, pour out your Spirit today Pai, derrama o teu espírito hoje and transform our hearts, e transforma nossos corações. transform our lives, Transforma nossas vidas. transform our families, Transforma nossas famílias. transform our nation. Transforma a nossa nação. Say it one more time, come Holy Spirit. Diga mais uma vez, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. In the name of the Father, the Son, Pai, and the Holy Do Spirit. Filho e do Espírito Santo. Amen. Amém. Please be seated. Por favor, sentem-se. On Sunday night, I spoke to you about God is love. No domingo à noite eu falei a vocês sobre Deus que é amor. The foundation of your family. A fundação da tua família. Yesterday I spoke about Jesus, Ontem eu falei sobre Jesus, the center of your family. o centro da tua família. Today I want to talk about the Holy Spirit, Hoje eu quero falar do Espírito Santo, the giver of life to your family. aquele que é o doador de vida para a tua família. The Catechism of the Catholic Church O catecismo da Igreja says Católica that life in the Holy Spirit fulfills the vocation of man. diz que a vida no Espírito Santo é o que dá cumprimento e sentido à vida do homem. But in order to live life in the Spirit, Mas para que você possa viver a vida no Espírito, we must get to know the Holy Spirit. você precisa conhecer o Espírito Santo. And you can know Him. E você pode conhecê-lo. Jesus said in John chapter 14, Jesus disse em João capítulo 14, you know Him, vocês o conhecem, for He dwells with you porque ele habita em vós, and in you. dentro de vocês. At every Sunday Mass, E em cada missa dominical, we say in the Creed, nós dizemos no credo, I believe in the Holy eu Spirit, creio no Espírito Santo, the Lord, the giver of o life, Senhor que dá a vida, who proceeds from the Father que procede do Pai and the Son. e do Filho. And with the Father and the Son is worshipped E com o Pai e o Filho é adorado and glorified. e glorificado. Who is this giver of life? Quem é este doador de He vida? is the Holy Spirit. Ele é o Espírito Santo. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo? The Holy Spirit is God. O Espírito Santo é Deus. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo? He is the living water, Ele é a água viva welling up from Christ crucified. que vem do peito aberto de Cristo crucificado. What do we know about water? O que nós sabemos a respeito da água? Water gives life. A água dá vida. The Holy Spirit is our living water. O Espírito Santo é a nossa água viva. We see the Holy Spirit working in unity with the Father and the Son. Nós vemos o Espírito Santo operando em unidade com o Pai e o Filho. At creation, Na criação, bringing life to the earth. é Ele que traz vida à terra. He's there moving over the face of the waters. É Ele que se move sobre a superfície das águas. As God speaks, Enquanto Deus fala, let there be. que haja. He is also there hovering over the baptismal waters of the Word made flesh. É Ele também que paira sobre as águas da palavra que se faz carne. As the Father speaks, Quando o Pai fala, this is my beloved Son, esse é o meu filho amado, in whom I am well pleased.
em quem eu me comprazo. He was at your baptism, Ele estava lá no dia do seu batismo. and the Father spoke over you. E o Pai falou sobre você. This is my beloved child. Esse é meu filho e filha amados. And it is by this same Spirit E é pelo mesmo Espírito that we're all baptized into one body, que nós somos todos batizados num único into corpo, one family. em uma única família. And it's there in this one body E nós somos, portanto, este corpo, that we have all been made to drink e que nós todos somos convidados, portanto, a beber of this one Spirit. nesse mesmo Espírito, nesse mesmo Jesus corpo. said, Jesus disse, whoever believes in me, aquele que crê em mim, as the scripture says, como diz as Escrituras, streams of living water, do seu interior life-giving water, fluirão rios, will flow from within him. rios de águas vivas. Who is this giver of life? Quem é este doador de He vida? is the Holy Spirit. Ele é o Espírito Santo. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo? He is the anointing. Ele é a unção. The anointing exposes the lies of the spirit of Antichrist A unção, ela expõe as mentiras do that are anticristo. trying to attack your family. Mentiras que tentam atacar a tua família. The anointing fights A unção luta the denial of the Father and the Son. aquilo que nega o Pai e o Filho. The anointing enables us A unção nos capacita to discern deception para discernir and protect your e family. proteger a nossa The família. anointing confirms that Jesus is the Son of A God. unção confirma que Jesus é o Filho de Deus. The anointing proves that God is the Almighty Father, A unção prova, testifica que Deus é o Pai creator amado, of heaven and earth. Criador do céu e da terra. The anointing abides in you. A unção habita em você. And the anointing teaches you A unção ensina você. because the anointing is true. Porque a unção é a And verdade. it's through the anointing that we abide in God. E é pela unção que nós habitamos em Deus. The anointing is not a feeling or a thing. A unção não é mero sentimento ou uma coisa. He is the third person of the Holy Trinity. Ela é a terceira pessoa da Trindade Santíssima. The Holy Spirit anointed Jesus O Espírito ungiu Jesus to preach, to heal, and to liberate the captives, para pregar, para libertar os cativos, to liberate you, para libertar você, to liberate your family. para libertar a tua casa, a tua família. How God anointed Jesus of E Nazareth como Deus ungiu Jesus de Nazaré with the Holy Spirit and with power. com espírito e poder. How he went about doing good E ele andou pela terra fazendo o and bem, healing all who were oppressed of the devil. e curando e libertando todos os que eram oprimidos do diabo, For God was with him. porque Deus estava com ele. The anointing raised Jesus from the dead. Foi a unção que ressuscitou Jesus dos The Holy mortos. Spirit is the anointing O Espírito Santo é a unção that sets us free from the consequences of sin que nos liberta das consequências da morte, and death a morte, and fills us with new life. e nos dá vida nova. It was the anointing. Foi a unção. One day when I was in high school, Dia, quando eu ainda estava no colégio, I was sitting at the back of Spanish class, eu estava assistindo uma aula de espanhol and I began to talk to a couple of my e eu friends comecei a falar com alguns dos amigos about Jesus. sobre Jesus. Neither one of them knew Jesus. Nenhum deles conhecia And Jesus. as I began to proclaim the gospel to them, Enquanto eu proclamava o evangelho para eles, their faces turned red. a face deles foi ficando vermelha. They put their head down on their desk. E eles colocaram a cabeça na mesa. And the Lord opened the door for me to continue to share the gospel with them. E o Senhor permitiu que a porta se abrisse para que eu continuasse a falar do evangelho As para the eles. conviction of the Holy Spirit came on their hearts. Então a convicção do Espírito Santo veio ao coração deles. And one of those friends E daqueles amigos told me that after he heard the gospel, disse que depois que ele ouviu o evangelho, that he went home to his room. que ele voltou para casa e entrou no quarto. He found his Bible
Ele encontrou a Bíblia He dele. opened his Bible Ele abriu a Escritura and he began to read. e começou a ler. And he heard in his heart, E ele ouviu no seu coração: this is the truth. esta é a verdade. And in his room, E naquele he quarto, got on his knees ele se ajoelhou and he surrendered his life to e ele Jesus. entregou a sua vida a Jesus. And that man E aquele is a homem, Christian today. ele é cristão And vivo. so is his wife. E a sua família, And so are his children. sua esposa e seus filhos também. The anointing is here right A now unção, irmãos, ela está aqui hoje to heal your family. para curar a tua casa. Do you believe this? Você acredita nisso? Who is this giver of life? Quem é o doador da vida? He is the Holy Spirit. É o Espírito Santo. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito The Santo? Holy Spirit is like fire. O Espírito Santo é como fogo. Jesus baptizes us with the Holy Spirit and fire. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. On the day of No Pentecost, dia de there appeared Pentecostes, tongues as of fire, apareceram como que línguas de and they were fogo. all filled with the Holy E Spirit. ficaram todos cheios do Espírito Santo. Fire transforms O fogo transforma. into itself everything it touches. Tudo que o fogo transforma, ele transforma em fogo. And the Holy Spirit transforms O Espírito Santo transforma. whatever and whoever he touches. Tudo e quem ele tocar. That means you. Isso significa That means você, your marriage. o seu casamento, That means your family. a sua família. The Holy Spirit O Espírito is Santo the all-consuming é o fogo consumidor. presence of God A presença that consumidora de burns Deus. like fire Que within us. queima como fogo dentro de nós. He wants to set your family on fire E ele quer incendiar a tua with the casa love of God. com o amor de Deus. Who is this giver of life? Quem é esse doador de He vida? is the Holy Spirit. Ele é o Espírito Who is Santo. the Holy Spirit? Quem é o Espírito The Santo? Holy Spirit, he's like a cloud. O Espírito Santo é como uma nuvem. What do clouds E do? o que essa nuvem faz? Clouds overshadow. A nuvem, ela estabelece uma They cover sombra. things like mountains, Cobre as coisas como montanhas and they move. e elas se movem. Moses went up onto the mountain, Moisés subiu a montanha and a cloud covered the mountain. e uma nuvem cobriu a What montanha. was this cloud? E o que era essa The nuvem? book of Exodus tells us O livro do Êxodo nos diz: the glory of the Lord a glória do Senhor rested on Mount Sinai, repousou sobre o monte Sinai and the cloud covered it. e a nuvem o cobriu. And God spoke to Moses out of this cloud. Então Deus falou com Moisés a partir daquela For nuvem 40 days, por 40 dias. Moses was face to face with the glory and the power of God. Moisés estava face a face com o poder e a glória de Deus. When Moses entered into the tabernacle, Quando Moisés entrou no tabernáculo, the pillar of cloud descended, a nuvem desceu and the Lord began to speak. e o Senhor começou a falar. When the cloud covered the place, Quando a nuvem cobriu o lugar, the glory filled the place. a glória encheu o When the lugar. cloud lifted Quando a nuvem se and levantou began to move, e começou a mover-se, Israel got up and moved. Israel se levantou e se moveu. When the cloud did not move, Quando a nuvem não se movia, they did not move. eles também não se moviam. And the risen Christ has fulfilled all of these things. E o motivo pelo qual Cristo cumpre todas estas coisas, The Spirit, like a cloud, o Espírito como uma nuvem, overshadowed Mary. foi o Espírito como nuvem cobriu a Virgem And Maria. the one born to her was the incarnate Son of God. E nasceu dela o Deus encarnado. The Spirit, like a cloud, O Espírito como uma nuvem overshadowed Jesus, cobriu Jesus. the new Moses, O novo Moisés. on the Mount of No Transfiguration. monte da transfiguração. The Bible says A Bíblia diz: a cloud came and overshadowed them, uma nuvem veio e os cobriu. and they were fearful. E eles ficaram And they temerosos. entered the cloud, E eles entraram na nuvem. and a voice came out of the cloud. E uma voz saiu da nuvem: This is my son. Este é o meu filho. Hear him. Ouvi-o.
At his ascension into heaven, e na sua ascensão aos céus, a cloud received Jesus out of their sight. uma nuvem cobriu o Senhor Jesus diante dos olhos de todos. And in the end, E no final, we will see the risen Jesus quando virmos de novo o Jesus ressuscitado, coming in a cloud vindo sobre as nuvens, with power and great com glory. poder e grande glória. The Holy Spirit is the glory of God Irmãos, o Espírito Santo é Ele a glória that de Deus, overshadows us like a cloud. que nos cobre como uma nuvem. And that cloud is moving. E esta nuvem está He's se moving in your movendo, life. movendo-se na sua He's vida, moving in your family. movendo-se na sua família. Everybody say, come, Holy Spirit. Digam comigo, vem Espírito Santo. Who is this giver of life? Quem é esse doador de He vida? is the Holy Spirit. Ele é o Espírito Santo. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo? He is our seal for the day of redemption. Ele é o selo para o dia da redenção. Just as God the Father has set his seal on Jesus, Assim como Deus, o Pai, mandou o seu selo sobre Jesus, he has sealed us Ele nos sela and given us the Spirit e nos dá o Espírito. in our hearts as a guarantee, E Ele dá o Espírito em nosso coração como um selo de garantia, a promise promessa of redemption. de redenção. The seal of the Spirit O selo do Espírito symbolizes simboliza the effect o efeito of the Holy Spirit has upon us que o Espírito Santo tem sobre nós when he touches us. quando Ele nos toca. He stamps us with God's approval. Ele nos marca com a He aprovação de marks us Deus. with the mark of God. Marca-nos com a marca de Deus. He marks our total belonging to God. Ele marca o nosso pertencimento a Deus. Who is this giver of life? Quem é esse doador de He is vida? the Holy Spirit. Ele é o Espírito Santo. Who is the Holy Quem Spirit? é o Espírito Santo? The Holy Spirit is the hand of O God Espírito Santo é a mão de Deus that rests upon us. que repousa sobre nós. The prophet Ezekiel said, O profeta Ezequiel disse: as I sat in my house, assim como digo sobre a minha casa the elders of Judah sitting around me, e os anciãos ao redor, the hand of the Lord a mão do Senhor fell upon me there. desceu sobre mim. Jesus healed the sick by laying his hands on them. Jesus curava os enfermos quando lhes impunha as mãos. Jesus blessed the little children by laying his hand upon them. Jesus abençoava as criancinhas quando lhes impunha as mãos. In his name, the apostles did the same. Em seu nome, os apóstolos fizeram a mesma coisa. When they put their hands on people, Quando eles impunham as mãos sobre as pessoas, the hand of God a mão de Deus fell upon them, caía sobre and they eles received the Holy e Spirit. recebiam o Espírito The Holy Santo. Spirit is the hand of God upon the church, O Espírito Santo é a mão de Deus na igreja. the hand of God upon you, A mão de Deus sobre você. the hand of God upon your marriage, A mão de Deus sobre seu the hand casamento. of God upon your A family, mão de Deus sobre a sua família. touching and holding every member together in unity. Tocando cada dos membros e trazendo-os para a unidade. Many years ago, Muitos anos atrás, when I was in Bible school, quando eu estava na escola we bíblica, had, in one of our classes, em uma das nossas aulas, the Spirit of God fell upon us. o Espírito Santo desceu sobre nós. The hand of God came upon me, A mão de Deus veio sobre mim. and I felt the weight of His glory. E eu senti o peso da sua glória. And I just bowed over and began to pray and seek Him. E eu comecei a me curvar e a buscar o Senhor. And I began to commit my life to Him. E eu comecei a entregar a minha And I vida a said, Ele. I will go wherever you want me to go. E eu disse, Senhor, eu irei aonde o Senhor I will quer que eu do vá. whatever you want me to Eu do. farei o que o Senhor quer que eu I will faça. say whatever you want me to say. Eu vou dizer o que o Senhor quiser que eu Here I diga. am. Aqui estou. When the hand of God comes upon you, Quando a mão de Deus vem sobre você, a lifelong commitment to God comes. vem junto com isso compromisso com Deus. And this can happen in your family, Isso pode acontecer na sua família, to your children, com os teus filhos, mom and dad. pai e mãe. You don't have to worry about your children. Você não precisa se preocupar com os The teus Holy filhos. Spirit knows right where they are. O Espírito Santo sabe exatamente onde eles estão He will agora. help your children E Ele vai ajudar os teus filhos. follow the vocation of their lives. Seguir a vocação da vida deles. Everybody say, come, Holy Spirit. Digam comigo, vem Espírito Santo. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Holy Spirit, come. 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 Holy
When the hand of God comes upon you, quando a mão de Deus vem sobre você, the calling of God comes within. vem com a mão do Senhor o And the chamado glory dele. of God gives us new vision. E a glória de Deus dá uma nova visão. And God is doing that this week here. E o Senhor está fazendo isso nessa semana. Who is this giver of life? Quem é o doador de He vida? is the Holy Spirit. Ele é o Espírito Santo. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo? The Holy Spirit is the finger of O God Espírito Santo é o dedo de Deus that writes on your heart. que toca teu coração. Exodus chapter 31 Êxodo capítulo says God 31 gave Moses 2 tablets of the law, disse que Deus entregou a Moisés 2 tábuas, tablets of stone, tábuas de pedra, written with the finger of God. escritas com o próprio dedo de Deus. St. Paul says in 2 Corinthians O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios that we are the letter of Christ, que nós somos cartas de Cristo, written not with ink, não escritas com pena, but with the Spirit of the living God. mas com o Espírito do Deus vivo. Not on tablets of stone, Não em tábuas de pedra, but on our hearts. mas nos nossos corações. The Holy Spirit is the author of God's thoughts, O Espírito Santo é o autor dos pensamentos de Deus. and your heart is His journal. E o seu coração é o jornal onde ele And escreve. He's writing things there this day. Ele está escrevendo coisas hoje. Who is this giver of life? Quem é esse doador de vida? He is the Holy Spirit. Ele é o Espírito Santo. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo? The Holy Spirit is like a dove. O Espírito Santo é como uma pomba. After the flood, Depois do dilúvio, which is a symbol of baptism, que é símbolo do batismo, the dove was released by Noah uma pomba é liberada da arca and returned to the ark, showing that the earth was filled with new life. e ela retorna demonstrando que a terra está cheia de vida nova. When Christ comes up from the waters of baptism, Quando o Senhor Jesus sai das águas do Jordão, the Spirit in the form of a dove o Espírito em forma de pomba comes upon him, vem sobre ele, who will give new life to the world. aquele que dará vida nova ao mundo. And the Catechism says, E o catecismo diz, in the same way, de mesmo modo, the Holy Spirit comes down o Espírito Santo repousa and remains in the purified hearts of the e baptized. permanece nos corações purificados de cada batizado. And He is ready to inflame every grace in your life today. E ele está pronto para colocar cada uma de suas graças em seu coração hoje, Through a new immersion in the Holy Spirit. numa nova imersão no Espírito Santo. He's ready to transform you. Ele está pronto para transformar você. He's ready to transform your family. Ele está pronto para transformar a sua família, But it begins with you. mas começa com você. I'm going to ask our musicians to begin to play. Quero pedir aos nossos irmãos que comecem a tocar. The Holy Spirit wants to make your family a holy family. O Espírito Santo quer fazer a sua família uma família santa. A family that images the life of the Trinity. Uma família que resplandece a vida da Trindade. But it begins with you surrendering everything. Mas começa com você rendendo tudo. The Holy Spirit changed my life. O Espírito Santo mudou a minha vida. When I was 16 years old Quando eu tinha 16 anos and I had just come to the Lord, e eu tinha acabado de vir para o Senhor, and I began to live my life for Him. eu comecei a viver a minha vida para Ele. I began to discover scriptures in the Bible, Comecei a descobrir as Escrituras, conhecer a Bíblia, especially in the 4 Gospels de modo especial nos 4 and in Evangelhos the Acts of the Apostles. e nos Atos dos Apóstolos. Scriptures about the Holy Spirit. Comecei a ler sobre o Espírito Santo nas Escrituras. But there was one scripture that stood out to me, Mas houve uma passagem que me tocou muito. and I quoted it to you a couple days ago. E eu tenho citado ela para vocês. Jesus said, Jesus disse: "If you then being evil se vós, sendo maus, know how to give good gifts to your children, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, how much more quanto will mais the Father o Pai give the Holy Spirit dará o Espírito Santo to those who ask Him?" àqueles que o pedirem. So I began to ask, Então eu comecei a pedir.
I just simply prayed, Eu comecei a rezar. Father, give me the Holy Spirit. Pai, dá-me do Espírito Santo. And I was a very shy and timid young man. E eu era jovem muito tímido. I didn't want anybody to know I was praying. Eu não queria que ninguém sequer soubesse que eu estava rezando. So every night when I went to bed, Então toda noite, quando eu ia para minha I would cama, cover my head with my covers eu me cobria com o cobertor and I would just whisper, e eu ficava lá sussurrando. Father, give me the Holy Spirit. Pai, me dá o Espírito Santo. Give me the Holy Spirit. Me dá o Espírito Santo. And I prayed like that every night for almost 3 months. E eu fiquei rezando daquele jeito toda noite pelos próximos 3 meses. I didn't know what it was supposed to look like. Eu não sabia o que ia sair daquilo ali. I didn't know the Holy Spirit. Eu não conhecia o Espírito Santo. But He was drawing my heart. Mas ele estava atraindo o meu coração. And it was during this time of wrestling and prayer E foi durante este tempo de espera e oração that the man who led my family back to Jesus was at our house. que o jovem que havia conduzido a minha família a Jesus, ele estava visitando a gente em And I casa. felt the Holy Spirit prompt me to ask Him to pray for me. E eu senti o Espírito Santo me guiando a pedir para ele que rezasse por mim. But I was too nervous to ask Him, Mas eu estava nervoso, envergonhado de pedir. so I procrastinated. Então eu fiquei ali procrastinando. Does anybody here ever procrastinate? Tem alguém aqui que procrastina de vez em quando? I think it's more than that. Eu acho que é mais que isso. But he was getting ready to leave. De repente, esse nosso amigo ele estava pronto para ir embora. It was about 10 o'clock at night. Já era 10 da noite. And I said, wait a minute, before you leave, can you pray for me? Aí eu tomei coragem e falei assim, espera um pouquinho antes de ir embora, And I just reza para mim. poured my heart out to him. E aí eu abri meu coração. And I asked him to pray with me to be filled with the Holy E Spirit. eu falei para ele, reza comigo para que eu possa ficar cheio do Espírito Santo. And he said, sure, we can do that. E ele falou, claro, eu posso fazer isso. But before we do that, Mas antes de fazer isso, you need to know what the scriptures say about the Holy Spirit. você precisa saber o que a Escritura diz sobre o So Espírito for Santo. almost 1 hour, E por cerca de 1 hora, he read scriptures to me ele leu as Escrituras para mim. from Genesis all the way to Revelation. Do Gênesis ao Apocalipse. Scriptures about the Holy Spirit. Textos da Escritura sobre o Espírito Santo. And as he began to read these E scriptures, enquanto ele lia esses textos, I sensed the Holy Spirit. eu comecei a sentir o I Espírito sensed Santo. his presence. Eu senti a presença. And I had this spirit of faith inside of me E o espírito de fé, eu o senti dentro de mim. that God was answering my prayer. Que o Senhor estava respondendo a minha oração. At the end of that time, E no final daquele momento, he asked me to stand up. ele me pediu, fique em pé. And I'm going to ask you to stand up. E eu vou pedir a vocês também para ficarem em pé. And he asked me to lift my hands out like this. E ele pediu para que eu abrisse as minhas mãos assim. And he said, I'm going to pray for you. E ele disse, eu vou rezar por você. And we're going to ask Jesus E nós vamos pedir a Jesus to baptize you in the Holy que Spirit. batize você no Espírito Santo. And I prayed with him. E eu rezei com ele. And as I began to pray, E enquanto eu rezava, I sensed the presence of God. eu senti a presença de Deus. And at the end, just as a brother in E Christ, como irmão em Cristo, he laid his hand on me. ele colocou a sua mão em mim. And I began to pray in tongues. E eu comecei a rezar em línguas. I fell down under the glory and the power of God. E eu caí naquele lugar pelo poder e pela And glória de for Deus. almost 2 hours, I prayed in the Spirit E por quase 2 horas eu rezei no Espírito. as the Lord did a deep healing in me. E o Senhor fez uma cura muito profunda em mim. The fire of God began to transform me. O fogo de Deus começou a me transformar. Everybody lift your hands and say, Come, Holy Spirit. Levanta tuas mãos comigo e diga: vem Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Santo. It was that same Spirit Foi o mesmo Espírito that led me to Bible school in Sweden. que me levou para a escola bíblica lá na Suécia. It was that same Spirit Foi o mesmo Espírito
that helped me to immerse myself in the Word of God que me ajudou a me aprofundar na palavra de and meet Deus Jesus in the e Scriptures. encontrar Jesus nas It was Escrituras. that same Spirit that Foi- taught me how to pray. Foi o mesmo Espírito que me ensinou como rezar. It was that same Spirit that helped me grow in holiness. Foi o mesmo Espírito que me ajudou a ir crescendo em santidade. It was that same Spirit that helped me meet my wife Foi o mesmo Espírito que me ajudou a conhecer a minha esposa and enter into the sacrament of marriage. e entrar no sacramento do matrimônio. And it was that same E Spirit foi o mesmo Espírito that began to lead me back home to the Catholic Church. que foi me guiando passo a passo de volta para a Santa Igreja When I was in Católica. that Bible school, E quando eu estava naquela escola bíblica, there was an ecumenical revival. havia reavivamento ecumênico acontecendo. And they began to invite others in, E eles começaram a convidar outros Christians irmãos, from different backgrounds, irmãos de diferentes tradições, including Catholics. e inclusive os católicos. And my heart began to open up. E meu coração começou a se abrir. And this thought came into my mind. E esse pensamento veio ao meu I coração. à believe minha it was mente. the Holy Spirit. Creio que foi o Espírito Santo. There might be something good in your background. Talvez In your tenha Catholic background. alguma coisa boa naquele teu passado católico, Anthony. And at that time, we began to pray for unity in the body of E Christ. naquele tempo nós começamos a rezar pela unidade no corpo de Cristo. Based on John chapter 17, Baseados em João capítulo where 17, Jesus prays that the church may be one. onde Jesus reza que todos sejam um. I prayed that every day E eu comecei a rezar aquilo todos os dias. for many years. Por muitos anos. I still pray that. E eu rezo isso até hoje. Do you pray that the church would be one? Você pode também rezar para que a igreja seja una. This is something Jesus desires. Porque isso é algo que Jesus quer. He only has one body. Ele só tem um corpo. As I began to pray for unity, Enquanto eu rezava pela my unidade, heart began to open up to my Catholic background. meu coração foi se abrindo para a minha história católica. I sensed the desire to go deeper in prayer. Senti o desejo de me aprofundar mais nessa oração. That's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. He draws us deeper into union with God. Ele vai nos levando cada vez mais profundo para a união com And I Deus. began to discover the depths of prayer. Eu comecei a me aprofundar mais na oração. In the Catholic Church that I had left many years before, E eu descobri essa profundidade na igreja católica, mais e mais. in the creeds, Nos credos. I began to read St. John of the Eu Cross, comecei a ler São João da Cruz, St. Teresa of Avila, Santa Teresa d'Ávila. and I saw something in the depths of God E eu comecei a ver algo a respeito das profundezas de Deus in their lives na vida deles that I longed for. que eu desejava. I began to pray and ask God for more. E eu comecei a rezar e a pedir para Deus, eu quero mais. The Holy Spirit was slowly drawing me. O Espírito Santo ia me conduzindo, me atraindo para Then I Ele. wanted to know, what does the Catholic Church teach? E aí eu comecei a querer saber o que a Igreja Católica realmente ensina. I was tired of second and third hand Eu information. estava cansado de informação de segunda e terceira mão. So I bought a catechism of the Catholic Então eu Church comprei o catecismo da Igreja and I began to Católica. read it. E eu comecei a ler o catecismo. And because I had read scripture so much, E porque eu tinha lido tanto as as Escrituras, I began to read the quando catechism, eu comecei a ler o catecismo, I saw the unity of sacred scripture and church teaching. eu vi a unidade entre a Escritura e os ensinamentos da igreja. And the Holy Spirit put another thought in my mind. E o Espírito Santo colocou outro pensamento em minha mente. If you believe this, Se você crê nisso, why are you not in the Catholic Church? por que você não está na igreja católica? Eventually, I went back to Mass again. Então eu comecei a ir para a missa. After being gone for almost 20 years. Eu não ia para a missa há 20 anos. And the first time I went to Mass, E a primeira vez que eu fui à missa, I felt very out of place. eu me senti um pouco fora de casa. It had been a long time, Fazia muito tempo, but I also felt very at home. mas de modo estranho eu também me senti acolhido. And I sensed the presence of Jesus. E eu senti a presença de Jesus. The Jesus that I had come to know for many years. Jesus, eu mesmo que eu havia conhecido ao longo desses anos. Through the scriptures, Através das Escrituras, through prayer, através da oração, through mission and evangelization. através da missão, da evangelização. And because I sensed His E presence, porque eu comecei a sentir a sua presença, it made me hungry for more. aquilo foi me dando fome por mais.
So I kept going back to Mass. Então eu continuei voltando para a missa. And every time people would go forward to receive communion, E cada vez que eu via as pessoas entrando na fila da comunhão, I would sense the presence of eu Jesus. conseguia sentir a presença de Jesus. But I still did not recognize him in the Eucharist. Mas eu ainda não conseguia reconhecer que era devido à presença eucarística. I was on the road to Emmaus, Eu estava no caminho de Emaús and Jesus was opening the scriptures to me. e Jesus estava abrindo as escrituras para mim. And my heart was burning within me. E meu coração estava queimando dentro de mim. But I didn't recognize him Mas eu não o reconhecia in his resurrected form na sua forma ressurreta. until one day, E até que um dia, after going to Mass for many months, depois de ir para a missa depois de muitos dias, I was sitting at the back, eu estava sentado lá no fundo. and it was during the consecration. E foi durante a consagração. The priest says the words of consecration. O sacerdote disse as palavras da This consagração. is my body. Isto é o meu corpo. This is my blood. Este é o meu sangue. And then he elevates the host. E ele elevou a hóstia consagrada. And I'm sitting in the back. E eu estava sentado no fundo. I'm on my knees. Eu estou ajoelhado. And I'm looking up at the crucifix. E eu estou olhando para o crucifixo atrás do padre. And then I look down to what the priest is doing. Então eu olhei para o padre e o que ele estava fazendo. And this prayer comes from the depths of my heart. E uma oração veio do mais profundo do meu ser. This is not about Jesus. Isso não é sobre Jesus. This is Jesus. Isso é Jesus. And in that moment, in just a split second, E naquele exato momento, all of the scriptures that I had memorized todas as passagens da Escritura que eu havia memorizado flashed through my heart and mind. começaram a passar pelo meu coração e pela minha mente. And my heart began to race E meu coração começou a trazê-las, because I had seen the King, porque eu vi o Rei, the Lord of hosts, o Senhor dos Exércitos, in the breaking of the bread. no partir do pão. And I was overwhelmed by the revelation of his presence. E eu estava maravilhado com a revelação da sua presença. And I knew what that meant. E eu sabia o que aquilo significava. It meant the same thing Significava a mesma coisa that it meant every other time in my life Jesus had revealed himself to me. que significou todas as vezes que Jesus se revelou para mim. It meant leaving everything to follow Jesus. Significava que eu deveria deixar tudo para seguir Jesus. And then things got a little bit difficult Eu confesso, as coisas se tornaram um pouco difíceis a because partir dali, following Jesus is picking up a cross. porque seguir Jesus é tomar a cruz. Are you ready to leave everything to follow Jesus? Você está pronto para deixar tudo e seguir Jesus? Because it wasn't long after that, in the next year and a half, Porque logo depois daquilo, 1 ano e meio depois, my children, meus filhos, my wife, minha esposa and now other extended family members e outros membros da nossa casa, have come back to the fullness of Christ in the church. a foram voltando para a plena comunhão com a Igreja Católica. When you take a step of faith, Quando você dá um passo de fé, the Spirit of God begins to move. o Espírito Santo começa a se mover. Let's just lift our hands Então levanta as tuas mãos. and say, Come, Holy Spirit. Diga: vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. I just want to sing this song one time through, and then we're going to pray together. Nós vamos cantar e vamos rezar juntos. Sing with all of your heart and call upon the Holy Spirit. Canta com todo o teu coração e chama a presença do Espírito. Eu navegarei Just lift your hands. Levanta as tuas mãos. ao oceano, Lift your hearts. Levanta teu coração. Lift your voices. Levanta a tua voz. e ali Adore the Holy Spirit. O Espírito Santo.
adorarei. Eu adorarei Ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu que me compreendeu sem nenhuma explicação. com explicação. Agora é a sua hora. Ergue teus braços, pede. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Põe o volume da tua voz, pede, suplica. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Vocês eu navegarei. Somente as vozes de vocês no oceano. E ali ao Deus eu adorarei. Ao Deus da minha vida. If you're here and you'd like to be, Que me compreendeu. Sei. Ergue teus braços. Põe volume na tua voz. Vem, Espírito Santo. Espírito, if you are here and you want to ask Jesus to baptize you and your family in the Holy Spirit, Você que está aqui, que quer pedir que Jesus batize você e a sua família no Espírito Santo, just raise your hand. levanta as tuas mãos. I want to invite you to pray with me. Quero que você reze comigo. Say, Father in heaven, Diga comigo, Pai Celestial, Pai Celestial, I worship you. eu te adoro. eu te adoro. Jesus, my Lord, Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Senhor, I worship you. eu te adoro. eu te adoro. Holy Spirit, Santo Espírito, Santo Espírito, I worship you. eu te adoro. eu te adoro. Jesus, I believe Jesus, eu creio Jesus, eu creio that you said, que tu enviaste. que tu enviaste. if I were to ask the Father E se eu pedir ao Pai E se eu pedir ao Pai
for the Holy Spirit, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, that He would give me the Holy Spirit. que Ele me daria o Espírito Santo. que Ele me daria o Espírito Santo. So, Father in heaven, Então, Pai Celestial, Então, Pai Pai, Celestial, I ask eu peço eu peço for the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. que o Espírito Santo, Just lift your hands Levanta as tuas mãos and begin to pray in the Spirit. e comece a rezar no Espírito. Horabasia rabalamoko brevenebalamasuba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 
Oh, rabana bana mando sia rabana bana bakia terio rabana bana bodio rabana benedea. Oh, rabana bakia sia tana mombre. Continue to pray. Continue a rezar, continue a rezar. Lift your voices and pray. Levanta a tua voz e reza. Rabandaraia, suri, Oh, cantarabá. rabana bande sia rabana bodio rabana bakia teredea. Oh, rabana badia rabana badia sia rabana mondo sia Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. todos juntos, o mais forte que você puder. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. as vozes de vocês. Espírito, peça, peça. Espírito.